Bem, amigos do Mediado, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa viagem maravilhosa, onde nós iremos construir muito conhecimento juntos. Na aula de número 26, nós temos aí por objeto de conhecimento as práticas corporais de aventura na natureza, e para a gente entender um pouco o que esse conceito, esse objeto de conhecimento amplo traz para nós vamos falar sobre as práticas corporais como elementos construtivos da identidade cultural dos povos e grupos, mais especificamente sobre os esportes de aventura praticados em meio terrestre e aéreo. E aí a gente vai descobrir um pouco sobre o que esse detalhamento, esse objeto de conhecimento traz para nós na aula que nós vamos começar agora. Sem mais delongas, vamos de aula? Bom, alunos, na nossa aula de Educação Física de hoje, já falei para vocês do nosso objeto de conhecimento, vamos falar sobre as práticas corporais de aventura na natureza. E aí, por que esse finalzinho na natureza? Porque ela subdivide, aí ela vai se subdividir em práticas corporais praticadas na natureza e em meio urbano, tá bom? Essas praticadas na natureza, que são aí as que nós vamos conhecer hoje, né? Nós vamos conhecer nesta aula, elas vão se subdividir ainda em algumas outras modalidades. Podem ser praticadas em meio aquático, né? Ou seja, na água, em meio terrestre, vai ser na terra, e aéreo. O aéreo não especificamente que o praticante vai estar voando, vai estar longe do solo. Eles podem ter ali apenas alguma elevação do solo, tá bom? Não especificamente ele vai precisar voar. E aí, para a gente entender um pouco mais o que essas práticas trazem aí para nós, o que são elas, aparece aqui para a gente agora, olha só um pouquinho aí, a gente tem aí as pessoas caminhando de repente na montanha, né, andando de bicicleta ali num campo meio cerrado, ou voando aí nas alturas de asa delta. São muitas modalidades, praticando a escalada, né? A gente vai entender também um pouquinho da diferença da escalada e do alpinismo. Vai, aos poucos, esmiuçar um pouco esse conceito aí das práticas corporais de aventura. Para a gente entender um pouco melhor o que são, eu trago para vocês o nosso primeiro conceito. Já prepara aí o papel e a caneta e anota para não esquecer o conceito que aparece na cartela agora. Olha só, as práticas corporais de aventura na natureza, elas caracterizam-se por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Isso pode parecer um pouco confuso, isso aí na geração da vertigem e do risco controlado. Essas práticas, elas vão causar, geralmente, as pessoas que buscam ela, são aquelas que querem aquela pitada de emoção, né? Aquele pouquinho mais de risco ali dentro da sua vida, mas esse risco, ele é de certa forma controlado. Eu digo isso porque nós podemos controlar aspectos como o horário que eu vou iniciar a minha caminhada, por exemplo, dentro da mata, da floresta, ou fazendo ali a minha escalada, mas eu não tenho como controlar as variações climáticas, as variações do tempo. De repente, no meio da caminhada, uma tempestade muito forte assola ali o meu percurso, e aí eu sou obrigado ou a voltar, ou a buscar abrigo, enfim. Então esse risco ele é parcialmente controlado. Essa expressão de que ele é controlado é que eu posso analisar essas características e dizer, não, hoje está um tempo bom para nós praticarmos, ou hoje está um tempo não muito bom, então a gente vai cancelar a atividade. É nesse sentido que esse risco é controlado, tá bom? E essa sensação de vertigem é aquele medinho, aquele tremor nas pernas, mas também a sensação de vencer essa insegurança realizando a atividade, né? Você vai transpor o seu próprio limite, o seu próprio obstáculo ali de medo, de insegurança, baseado ali na ideia de que essa atividade ela tem esse risco controlado. Eu vou estar usando equipamentos de segurança, eu vou estar sendo orientado por profissionais peritos ali naquela prática. Esses são pontos muito importantes que a gente vai citar mais na frente. Essas práticas corporais
de aventura na natureza, como falei para vocês lá no princípio, ela vai se subdividir em algumas, vou colocar como modalidades ou formas de praticar, ou terrenos onde eu posso praticar. E a gente conhece agora na cartela, olha só, elas podem ser, a gente conhece essas formas de praticar com a fala do professor aqui para vocês. Elas podem ser praticadas em meio terrestre, e a gente vai ter como exemplo aí a escalada, o rapel, o arvorismo, tá bom? Elas podem ser praticadas em meio aéreo, como o bungee jump, a asa delta e o balonismo. E elas podem ser também praticadas em meio aquático, como a canoagem, o mergulho ou o stand-up paddle, reduzido aí pela sigla do SUP. Tá? E aí, para a gente entender um pouco melhor sobre essas práticas corporais, a primeira que trago para vocês é o arvorismo. Olha só que legal. Embora a imagem não esteja mostrando com tantos detalhes, né? Mas essa pessoa está realizando um percurso entre as árvores, né? Imagina aí, a árvore bem alta, ela está atravessando de um lado a outro, protegida por essa tela, falando aí dos equipamentos de segurança que citei para vocês. Olha, ele está com luvas, calçada ali com tênis, está com o assento americano, que é o que faz ali um pouco da segurança, ele deve estar içado a algum cabo, capacete, né? E hoje um acessório indispensável para essas práticas, as pessoas têm usado muito, é a câmera, né? Para fazer o registro da atividade, para fazer o registro ali da emoção do momento e compartilhar com os outros que de repente não têm a coragem de fazer, de executar a atividade, mas vivem a experiência ali espelhada pela aquele que está executando. E aí o arvorismo, né, nessa prática, os praticantes eles se locomovem entre as copas das árvores, né, a parte mais alta da árvore, utilizando os equipamentos ali como passarelas, plataformas, cabos e cordas, tá bom? É ideal para aqueles que querem testar a sua concentração e equilíbrio, além de superar aí os próprios limites. Então, é uma prática muito bacana e ele vai ter aí algumas subdivisões, né, algumas especificidades, dependendo do que o praticante busca, o que ele está pretendendo fazer. A gente vai ter, antes de eu mostrar para vocês os dois que eu trouxe na cartela, a gente vai ter o arvorismo técnico, que é aquele utilizado geralmente por botânico, por pessoas que observam aves, tiram fotos de aves, né, observam fauna, flora. Esse vai ser o técnico. E a gente vai ter outros dois tipos de arvorismo que aparecem na cartela para vocês. Olha só, o arvorismo acrobático. Nesse, o grau de dificuldade ele vai aumentando durante o percurso. E para ele, não só para ele, mas para todos, né, é necessário aí equilíbrio e coordenação. Nesse você vai se expor um pouquinho ao risco ali para experimentar, né? Por isso que ele vai ter esse tópico aí de acrobacia. A gente vai ter o arvorismo contemplativo, onde o trajeto é amparado por proteções laterais e plataformas firmes, diminuindo a dificuldade e os desafios. E, claro, ampliando essa prática aí para quem quer que, de repente, queira realizar, né? Imagina, a pessoa viu lá, achou super bacana, eu quero fazer. Ou então a criancinha, geralmente os filhos menores veem, acham legal e querem fazer. O contemplativo, ele traz ali um pouquinho de segurança, requer uma instrução adequada e tudo mais, né? Mas ele permite o acesso dessas pessoas que não têm tanta experiência, uma vez que ele traz aí bastante segurança, como da imagem que a gente viu. Outro esporte de aventura praticado aí em meio terrestre é a escalada. Olha só, a escalada ele vai ser essa tentativa, né, de transpor aí esse obstáculo que é a montanha, tá bom? A escalada ela consiste na subida por paredes rochosas, né, e ela vai ter o objetivo de atingir o topo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, se você não conseguir, de repente, chegar ao topo da montanha, fica calmo, fica tranquilo. Um ponto muito importante desses esportes, dessas modalidades, é nós superarmos os nossos limites. E se de repente o teu limite é subir apenas 10 metros e já não consegue mais, desce
respira, toma um fôlego, vai para casa, programa um outro dia e se na primeira vez você subiu os 10, na segunda você sobe 15 e você vai transpor, de certo ponto, o teu limite. Não o limite que, de repente, o grupo, a equipe, o orientador está impondo, mas o seu limite. É um limite muito importante de se respeitar, o seu. E o foco dos esportes de aventura é transpor esses limites com risco calculado, com risco um pouco mais controlado, né? E nada melhor do que controlar o risco do que eu controlar aí os meus limites ou os limites do meu medo, da ansiedade, uma vez que se de repente eu vou fazer por pressão dos outros, eu estou inseguro, eu não estou bem, essa atividade vai deixar de ser prazerosa e pode se transformar em um trauma, né? Então é muito importante a gente ter esse ponto de respeito com nós mesmos, tá bom? O terreno ele é irregular e ele pode apresentar variadas distâncias. É por isso que é importante a gente ter esse respeito do nosso limite, porque o meu condicionamento físico pode não estar 100%. E não é só subir as rochas, não é só, é só uma escalada, eu vou só subir parede, como eu subo uma escada na minha casa. Não, ele vai requerer de você alguns pontos do condicionamento físico, onde você vai precisar fazer força para subir. Então, precisa estar em dias aí com essa parte, tá bom? Geralmente, ele pode ser feito aí individualmente ou em grupo e vai exigir de você bastante concentração e força, tá? Para analisar onde você vai colocar a mão, que pedras podem encaixar. Geralmente, os praticantes usam ali o pó de giz para evitar o suor das mãos e não escorregar nas rochas. Então, querendo ou não, ele vai precisar de um pouco de orientação, né? E dessa cautela, né? Para você, nessa orientação, você vai entender onde eu posso colocar a mão, onde eu não posso, o que é viável, o que não é, tá? E para a gente entender um pouquinho mais, trago para vocês os tipos de escalada ao ar livre. Aparece na cartelinha agora, olha só. A gente vai ter aí 2 tipos, tá? O livre, que é praticado em paredões rochosos, né? E esse tipo ele vai caracterizar-se por utilizar a cavidade das rochas para alavancar a subida. E a gente vai ter também o artificial, que vai ser aquela escalada praticada indoor, né? Geralmente na academia. Ela praticamente você faz o uso de ferramentas que auxiliam a sua progressão, como grampos e estribos. Essa artificial vai poder ser realizada no ambiente montanhoso, ou então, talvez você já tenha visto em imagens na internet, em vídeos na internet, aquela parede toda colorida com umas peças meio não tão uniformes, onde as pessoas vão encaixando a mão. O nome daquilo é agarra, e as agarras elas simulam as fendas das rochas para você fazer a subida naquele paredão. E essa atividade também, ela vai simular a escalada, tá bom? E ela também vai ter esse risco controlado, vai ter essa segurança, uma vez que você vai estar preso ali por cabos, por cintos, e o instrutor vai estar guiando ali, evitando que você, de repente, despenque ou caia desse paredão. Então, quem porventura não tem a oportunidade de praticar a escalada numa montanha real, num espaço, de repente o relevo da tua região não permite, não tem montanhas que consiga realizar essa escalada, pode procurar uma academia que tenha essa parede para fazer a escalada artificial ou a escalada indoor, ok? E aí a gente continua nessas práticas corporais praticadas em meio terrestre, né? A gente tem também, olha, o montanismo, ok? Embora seja muito parecido ali com a escalada, né? Na escalada a gente vai subir as formações rochosas, né? A montanha, ela é uma formação rochosa, né? Mas a gente vai diferenciar um pouquinho, porque esse esporte ele consiste em subir montanhas e trajetos muitas vezes ele vai ser feito a pé, né? Como a parte da escalada. Ou seja, para eu chegar até a parede que eu vou escalar, eu vou precisar andar um pouco essa parte que é um pouco elevada, tá bom? E aí, essa atividade, ela vai ser considerada aí o montanhismo.
Mas para que a gente possa enquadrar o que é montanhismo, o que é escalada, até 2.500 metros, tá? A gente vai considerar como montanismo. Mais do que isso, a gente já vai começar a dar outros nomes aí para essa atividade. E a gente está falando de escalar os grandes paredões, das montanhas, e aí eu trago uma outra modalidade para vocês conhecerem, olha só, o alpinismo. O alpinismo, como o nome já remete a gente, ele lembra a gente dos Alpes, né? Daquelas montanhas ali cobertas de neve. Tá? E para a gente compreender um pouquinho mais, o alpinismo ele surgiu devido à conquista do pico do Mont Blanc, que é um monte que possui 4.807 metros, tá bom? Na fronteira entre a Itália e a França, lá no século XIX. E a partir dos... É importante frisar que essa prática ela vai se diferenciar um pouquinho das outras citadas antes, uma vez que na escalada eu vou subir ali a formação rochosa, enfrentando os desníveis geográficos, né, produzidos pelo tempo. No montanismo eu vou caminhar ali até 2.500 metros, né? E essa altitude me permite caminhar, mas no alpinismo, a essa altura, né, a partir dos 2.500 metros, o ar ele vai se tornar rarefeito, ou seja, vai começar a faltar um pouquinho desse oxigênio. Se aumentar mais essa altura, você vai precisar do auxílio de cilindro de oxigênio para continuar fazendo essa caminhada, além de equipamentos que vão produzir, vão te deixar mais aquecidos, tá bom? Vão te deixar um pouco mais prevenindo ali de hipotermias, de lesões por conta dessa queda da temperatura. Quando chega ali aos 4.000 metros, né, a presença de oxigênio do ar é tão baixa que as pessoas passam mal ao realizar tarefas simples, né? Ou mesmo sem fazer nada. É chamado o mal agudo da montanha, que pode causar náuseas, dor de cabeça, desmaios. Então, não é uma prática que qualquer um pode fazer, não é uma prática que você vai simplesmente chegar, hoje eu vou praticar alpinismo, vou colocar uma mochila na costa e começar. Não, requer todo um preparo físico, um preparo com profissionais que possam te direcionar e te dar dicas valiosas aí para você não passar por esses maus súbitos e, de repente, transformar o que seria uma prática de aventura em uma prática que vai colocar a sua vida em risco. É um ponto muito importante que a gente precisa estar atento, tá? Outra prática dessas atividades praticadas aí na natureza é o rapel. Não sei se você já ouviu falar, né, dessa modalidade. Você pode olhar e confundir lá com a escalada, né? Parece ali um pouquinho, o indivíduo está pendurado ali na corda, ele vai precisar subir ali a montanha para poder chegar no ponto mais alto e depois realizar a atividade. Então você pode entender, pode ver aí que a gente tem um mix dessas atividades, a gente tem aí um momento em que elas estabelecem um link, né? E aí, nesse link, elas se encontram. Para eu conseguir fazer o rapel, e para a gente entender antes de eu terminar esse raciocínio, o rapel ele consiste na prática esportiva de descida das paredes rochosas, ou seja, eu venho de cima para baixo. Só que antes disso, como é que eu vou descer sem antes subir? Primeiro eu vou precisar fazer a escalada desse local e depois eu vou ali com auxílio de cabos, de cordas, né? E claro, todo equipamento de segurança e instrução profissional, eu vou fazer a descida, tá bom? Essa atividade ela pode ser realizada em montanhas, cachoeiras, canyons, por exemplo, e aí cada uma delas vai ganhar uma nomenclatura diferenciada, que depois, dependendo da sua curiosidade, dá uma pesquisada aí. Tá? A outra variação é a forma como você vai executar, né? Tu pode simplesmente descer ali da rocha, se você quiser virar de cabeça para baixo, já vai mudar o nome, vai ser um rapel negativo, tá? Então, todas essas variações são bem específicas da modalidade que para a gente conhecer vale a pena pesquisar e quem sabe até procurar um local que tem aí para a gente praticar, tá bom? Dentro das modalidades que a gente conhece, das práticas
corporais de aventura da natureza, elas não são só essas assim que vão precisar subir, vão precisar caminhar ou estão relacionadas à montanha. A gente vai ter algumas mais simplificadas, mas que não excluem a orientação técnica. E a primeira delas que trago para vocês, olha só, é a corrida de orientação. Talvez, não sei se de repente num acampamento, numa brincadeira da igreja, não sei, em algum retiro de final de semana, você já tenha participado de algo parecido com a corrida de orientação. Mas essa prática competitiva, ela é uma prática competitiva que emprega ali mapa específico, o uso da bússola para poder navegar entre os pontos determinados e se você parar para olhar, ela é basicamente uma corrida ali pelo tesouro, né? Você vai precisar se localizar no mapa, saber usar o azimuth da bússola, que é um componentezinho da bússola que vai indicar ali os pontos para onde eu tenho que seguir, tá bom? E aí, não é somente esse conhecimento, mas vai precisar também de condicionamento físico, uma vez que esse ambiente ele traz ali o calor, a umidade da floresta, né, que é onde a gente vai praticar, e aí você vai precisar desse condicionamento físico para transpor essas barreiras, esses obstáculos, correr no terreno desnivelado e conseguir alcançar ali os pontos o mais rápido possível. Algumas habilidades são necessárias para essa corrida de orientação e eu mostro para vocês agora, olha só. A leitura correta do mapa, a avaliação e escolha da rota, o uso da bússola, a concentração sob tensão, tá bom? A tomada de decisão rápida, a corrida no terreno natural variado e a manutenção do controle da distância percorrida, para eu saber onde eu estou e aonde eu devo chegar. Então, mais um ponto de atenção, não é simplesmente você decidir começar a praticar, pronto, depois da aula de educação física do professor Paulo Ricardo, eu vou praticar todas as modalidades. Não funciona desse jeito. Busquem orientação específica, busquem ali lugares onde essas práticas são controladas, porque não é simplesmente você entrar dentro da mata e começar a praticar. Você vai se perder, vai gerar um problemão, aí os bombeiros vão precisar usar os equipamentos para tentar encontrar você. Então, é necessário a orientação específica para praticar essas atividades, tá bom? Outra modalidade também praticada, olha só, é o mountain bike, né? A bike da montanha, traduzindo aí, transliterando aí para o português. Para a gente entender um pouco mais, o mountain bike, ele é uma modalidade do ciclismo, também conhecida aí como MTB, praticada em terrenos irregulares, como estradas de terra e trilhas, tá? Ele vai ter aí algumas subdivisões, vai ter algumas categorias que os praticantes podem se encaixar, podem se encontrar, tá bom? E aí, vão dependendo de qual que é a tua afinidade melhor, qual que é a tua busca, qual que é a tua vibe dentro da bicicleta, é o que tu vai escolher para praticar. A próxima cartela mostra para gente, olha só, que o mountain bike ele vai se subdividir em categorias, na cartelinha que aparece para vocês, olha só. A gente vai ter a primeira delas, vai ser o mountain bike XCO, né, ou XCO, que é a modalidade olímpica do mountain bike, com circuitos pré-definidos e obstáculos para os atletas. Então ele vai ser um pouquinho mais específico. A gente vai ter o cross country maratona, que vai ser o XCM, tá bom? Caracterizada por percursos com distâncias maiores por estradas de terra. E por último, o downhill, que consiste em descidas de trilhas ou pistas técnicas construídas especificamente para essa atividade. Todas essas modalidades do mountain bike, elas têm ali um percurso desenhado, tem todo um suporte técnico. Imagina que nesse downhill você perca a rota, cai ali num buraco e machuca, fratura uma perna. Tem uma ambulância já esperando, uma equipe de paramédicos para ajudar. Por isso que é muito importante ou participar de competições oficiais ou participar de competições de momentos,
programados, projetados com esse suporte, com esse aparato técnico. Imagina que se você vai fazer sem esse aparato, né? Imagina que você se machuca e fica ali no meio da mata, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então é necessário pensar nessa parte antes de simplesmente começar a praticar. Outra modalidade dos esportes, das práticas corporais de aventura da natureza é o bungee jump. Olha só que legal. Esse eu confesso a vocês que me chama muito a atenção, me atrai a praticar. Não sei se um dia eu terei coragem e dinheiro, né? Porque é um esporte um pouco elitizado, não é tão barato, dado as condições de segurança que ele exige, né? As empresas que geralmente oferecem esse serviço cobram um pouquinho caro porque gastam com todas as licenças, tudo o que é necessário para atuarem. O bungee jump ele é um esporte que permite as pessoas, mesmo sem treino, experimentarem todas as emoções de saltar em queda livre, em diversos cenários e locais com toda a segurança. E aí, claro que essa segurança, como eu falei a vocês, vai custar um pouquinho, né? Os saltos eles são realizados presos pelos pés ou pela cintura ou peitoral, em cordas elásticas que fazem toda a absorção do impacto, fazendo o praticante não sentir nenhum tipo de impacto. Tem uma outra modalidade que a corda ela é um pouco mais rígida e ela vai fazer um estilo meio pêndulo. Um indivíduo se joga numa ponta e balança e fica balançando lá até que pare e aí ele é puxado de volta para a plataforma. Outra modalidade das práticas de aventura praticada ali na natureza, mas também aérea, é a asa delta. Olha só, a asa delta, como a imagem mostra para a gente, você pode ver o indivíduo planando ali naquele equipamento, né? É uma prática de voo livre que emprega ali um tipo de asa feita de materiais rígidos, com tubos de alumínio e flexíveis como tecidos, tá bom? Embora pareça simples, mas requer técnica e habilidade para você lidar com as variações do vento. Tá? Imagina que você está lá no alto planando e você pega um vento contrário que joga a sua asa delta e aí se você não souber o que fazer, infelizmente você vai cair, vai para o chão. Mesmo os peritos, os praticantes muito experientes passam por algumas dificuldades, quiçá nós que somos, não podemos nem nos dizer amadores, né? Mas estamos conhecendo a modalidade agora. Então é preciso também uma orientação técnica específica. Outra modalidade é o balonismo. Olha só que legal, que massa, né? O balonismo ele é um desporto aeronáutico praticado em um balão de ar quente. Tá? O esporte ele proporciona ao praticante uma sensação de ficar mais próximo do céu. Mas é necessário também o cuidado, que senão você vai, se acontecer algum acidente nessa prática, você vai para o céu de uma vez, né? Outra prática corporal de aventura é o paraquedismo. Olha só, esse também não é tão acessível, tá bom? E aí nele os praticantes pulam de pequenos aviões em movimento e caem em queda livre, a uma velocidade que pode chegar a 300 km por hora. Então você precisa de prática para lidar com essa velocidade, além da emoção do salto. Após esse primeiro momento de queda, o paraquedas abre e você começa a sentir e curtir o voo e admirar a paisagem, que também precisa de habilidade para poder manobrar ali o paraquedas. Outra prática bastante comum, essa a gente tem aqui na região, é a tirolesa. Olha só, em muitos banhos, em muitas localidades a gente tem a tirolesa. E aí a gente conhece um pouquinho melhor ela, né? Esse deslizamento realizado aí com equipamentos individuais em um cabo de aço fixado entre dois pontos diferentes. É sempre bom estar atento para os equipamentos de segurança. Mas, professor, essas práticas são legais, são bacanas, trazem emoção, mas que benefícios trazem para a nossa vida? A gente conhece eles agora. Olha só, eles promovem contato direto e a conexão com a natureza, ajudam na produção de endorfina, da serotonina, da adrenalina, que são hormônios responsáveis por atuar no combate ao estresse, na regulação do humor e no aumento da sensação de bem-estar. Auxiliam no aumento do condicionamento mental e emocional. E possibilita sair da zona de conforto e se desafiar. Além disso, são uma forma de criar e fortalecer laços por conta do seu potencial de socialização.
vão ajudar aí também no fortalecimento dos músculos, no desenvolvimento da coordenação motora e da flexibilidade. E vão melhorar o condicionamento e o preparo físico, que são aspectos específicos aí para essas práticas. Mas a gente precisa ter alguns cuidados que também aparecem na próxima cartela para vocês, olha só. Verifique se a sua saúde está em dia, hidrate-se, use filtro solar, alimente-se bem, utilize os equipamentos de segurança necessários e, o mais importante, procure profissionais capacitados para lhe orientar nas práticas específicas, tá bom? Então, essas foram as modalidades de práticas corporais de aventura praticadas aí na natureza, tanto em terra, em ar, né? E algumas aí com algum grau de elevação. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem praticar a atividade física. Deixo a vocês um forte abraço e até a próxima.